Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Os preços mundiais dos alimentos bateram recorde em 2022. Foram os mais altos desde 1990. Com o aquecimento global, metade das geleiras da Terra podem desaparecer até o fim do século. Festival de Inverno na China. Milhares de turistas são atraídos ao grande evento que retorna ao país após 2 anos. Os preços mundiais dos alimentos em 2022 foram os mais altos já registrados desde 1990. A informação foi divulgada pela Agência de Alimentos da ONU. O Índice de Preços de Alimentos da Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU, que acompanha os preços internacionais das commodities alimentares mais comercializadas globalmente, registrou em 2022 uma alta de 14,3% em relação a 2021. Essa foi a maior alta desde 1990. De acordo com a agência, os preços dos alimentos dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro do ano passado. A invasão resultou em temores de uma interrupção do comércio no Mar Negro. Desde então, os preços tiveram uma leve redução após a retomada da exportação de grãos da Ucrânia para o Ocidente. Por outro lado, em dezembro, o índice de preços registrou queda de 1,9% se comparado a novembro de 2022. Essa foi a 9ª queda consecutiva desde março, quando a guerra começou a afetar o mercado. A queda foi impulsionada por uma baixa no preço internacional dos óleos vegetais e algumas reduções nos preços das carnes e cereais. No início do ano passado, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos esperava vender 50 mil carros elétricos no ano. Os números ficaram bem próximos da meta e superiores aos 35 mil vendidos em 2021. A frota de elétricos e híbridos no Brasil chegou a 126 mil carros, com 128 modelos diferentes, incluindo automóveis e comerciais leves híbridos, híbridos plug-in e totalmente elétricos, sendo que esses modelos fecharam 2022 com emplacamentos de 8.460 unidades. Os valores variam e os veículos mais baratos custam entre 140 mil a 260 mil reais. Com esse crescimento, o mercado tem projeções maiores para o território nacional. Até o ano passado, por exemplo, apenas a Toyota fabricava veículos elétricos no país. Já esse ano, a Great Wall Motors e a Caoa Chery anunciaram que fabricarão veículos elétricos no Brasil. Mas não é só no mercado nacional que a procura vem aumentando. No cenário mundial, a tendência é a mesma. Por isso, a Sony e a Honda apresentaram a E-Fila, uma nova marca de carros elétricos. O sedã de 4 portas terá direção autônoma de nível 3 em condições limitadas. Isso quer dizer que o carro poderá se locomover sem a intervenção do motorista em algumas situações, como por exemplo em congestionamentos. As empresas trabalham para que os primeiros carros da marca Fila fiquem prontos no primeiro semestre de 2026. E enquanto alguns compram carros, outros fazem fila para comprar barcos. É isso mesmo, a espera pode demorar até 2 anos. O mercado marítimo cresceu a níveis jamais vistos em todo o país. Quem quiser comprar um mega iate 27 metros da marca italiana Azimuth, além de desembolsar pelo menos 54 milhões de reais, precisa de uma boa dose de paciência, pois a fila de espera para obter uma embarcação dessa chega a 2 anos. Mas embora o longo tempo, parece que o prazo de entrega não intimida os compradores. Para se ter uma ideia, desde 2020, quando o 27 metros foi lançado no país, o estaleiro já vendeu 12 unidades da embarcação, sendo que 4 clientes ainda aguardam a entrega. O nome da embarcação já é uma descrição literal das dimensões da embarcação.
considerada um mega iate. No Brasil, iates a partir de 24 metros recebem o nome de mega. E é em um modelo desses que o jogador português Cristiano Ronaldo descansa com sua família em seus dias de folga. Com 27 metros de comprimento e cerca de 350 metros quadrados de área total, o 27 metros tem 5 suítes com movelaria e ambientes assinados por renomados designers e arquitetos italianos. A área traseira tem churrasqueira e um deck móvel, que desce até o nível da água para criar uma praia particular. Além disso, o deck localizado no terceiro pavimento tem área gourmet, posto de comando secundário e até uma opção de jacuzzi. O mega iate dispõe de garagem para motos aquáticas ou pequenas embarcações, além de 2 cabines com banheiros e área para refeições de tripulação. A construção do seu casco emprega fibra de carbono, mesmo material utilizado em carros de Fórmula 1, o que garante rigidez estrutural e baixo peso. Segundo especialistas, a pandemia ajudou o mercado e foi fundamental para a compra e a venda desses potentes do alto mar. Segundo entendidos do ramo, a pandemia trouxe a visão de que o mar é um lugar seguro. Pessoas que nunca tiveram barco passaram a usá-lo como se fosse um apartamento na praia. Na fase mais severa da crise sanitária, muitas famílias passaram a viver em barcos atracados em marina, ou não. E esse movimento impulsionou a economia do mar, que envolve uma ampla cadeia de força de trabalho em estaleiros, marinas e nos próprios barcos. Segundo a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e Implementos, apenas o segmento que engloba barcos de esporte e recreação de fibra de vidro faturou R$ 2 bilhões, números que representaram uma alta de 25% em relação a 2020, onde o mercado movimentou R$ 1,6 bilhão. O bom momento também foi observado nas marinas. A BR Marinas, maior empresa do setor no país, teve faturamento de R$ 94 milhões, números que representam um crescimento de 17% em relação a 2021. Para esse ano de 2023, a estimativa da empresa é chegar aos R$ 110 milhões. No início de cada ano, pais de todo o Brasil enfrentam uma maratona. Eles vão às ruas em busca dos melhores preços para o material escolar de seus filhos. A tarefa é difícil, já que em 2023 os produtos estão cerca de 10% a 13% mais caros. Alguns itens podem ter variação de mais de 1.200% de uma loja para outra, olha só. Cadernos, cola, pastas, canetas. Quem tem criança e adolescente na escola sabe que no começo do ano chega também a hora de comprar o material escolar. Com uma lista enorme de compras para o ano letivo, antes de sair comprando e gastar mais do que necessário, é preciso que o consumidor siga algumas dicas durante as compras. O primeiro passo é ter a lista em mãos para avaliar todos os materiais e ver quais não podem faltar. Como a gente sabe que hoje na internet tem facilidade de pesquisa, é importante usar os meios de internet para isso. Antigamente tinha que sair de loja em loja. Hoje você consegue fazer a pesquisa antes de sair de casa. Observa se tem livro das crianças, irmãos, primos, colegas, que usaram no ano anterior que podem ser utilizados também, como livros paradidáticos que as crianças não escrevem, eles podem ser reutilizados. Mochila, lancheira, tudo isso bem limpinho pode ser usado e evita de gastar de novo. Mas atenção, nem tudo pode ser pedido pela escola. Ela não pode exigir marcas ou locais de compra específicos para o material, nem que os produtos sejam adquiridos no próprio colégio, exceto para artigos que não são vendidos no comércio, como apostilas pedagógicas próprias, alerta o Procon. Também não é permitido solicitar produtos de uso coletivo, como de higiene e limpeza, por exemplo. O Procon de São Paulo também informa que é considerada abusiva a cobrança de taxa de material escolar sem a apresentação de uma lista. A escola tem a obrigação de informar quais itens devem ser adquiridos. Outra dica é evitar fazer as compras na companhia dos filhos. Itens com personagens ou desenhos podem sair muito mais caros do que na média. Além disso, uma série de materiais podem ser reaproveitados se estiverem em bom estado, como lápis, lapiseiras e mochilas.
Além de especialistas, ouvimos também quem está na linha de frente dessa batalha pelo melhor preço: os pais. É notório que após a pandemia houve um aumento muito marcante no material de papelaria. E para buscar um preço melhor, a gente tem feito uma pesquisa de preço e de marca. Tá mais salgado do que 2022, eu acho. Pesquisa, entro na internet, vejo o que eu acho mais em conta, mas realmente aqui na 25 eu tenho o melhor preço, mais em conta. E tem gente que vem de longe para 25 de março, o principal mercado popular do país, para encontrar as melhores ofertas. Todo ano, Daniel vem de Botucatu, a 270 quilômetros da capital paulista, para fazer as compras de material escolar. Tem muito preço bom aqui em relação às outras cidades aí. E se encontra variedades, então no lugar se encontra praticamente tudo. Isso que traz a nós aqui. No comércio eletrônico, o ideal é buscar descontos e cupons. É possível também obter valores mais em conta comprando apenas em um lugar. Outro ponto importante nas compras online é o valor do frete. E mais uma dica é reunir um grupo para ir às compras. O atacado é mais vantajoso e, na maioria das vezes, mais fácil de conseguir descontos. Acho que o preço tá igual que estava, um pouco mais caro só do que o ano passado, né? Mas é isso aí, estamos procurando, fazendo pesquisa. Esse ano eu quis trazê-la aqui porque ela queria conhecer a 25, mas eu costumo comprar mais em bairro mesmo. Porque aqui o bom é o valor, mas a quantidade é muita coisa. Às vezes pra gente não compensa. Só se juntar 2, 3 pais para vir comprar, né? Ao final dessa jornada, os pais conseguiram fazer boas compras sem comprometer o orçamento familiar? Eu tento mesclar, assim, qualidade, né? Mas também olhando o que vai me atender, não atendendo tudo as expectativas das crianças e tudo mais, tentando diminuir um pouco essa questão do que os meninos querem, mas eu vou escolhendo de acordo com o que o bolso agrada o bolso, né? E olhando, procurando, garimpando o melhor preço, porque tem valores de tudo quanto é tipo aqui dentro. Aí você vai garimpando e encontrando os melhores. A economia vai ser grande no final das contas. 2 na escola tem que valer a pena, né? As denúncias por agressões em espaços públicos e privados têm se tornado cada vez mais frequentes. E hoje, câmeras e aparelhos celulares comprovam essas ações. Para tentar coibir essas violências em aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil vai criar um grupo para analisar formas de conter esse problema dentro dos aeroportos. O aumento de casos de violência cometidos por passageiros de aviões nos últimos meses tem sido um problema dentro dos aeroportos nacionais. Irritações com atrasos e problemas com malas são os principais motivos que levam a esses fatos. Sabendo disso, a ANAC incluiu essa questão em sua agenda regulatória. Uma das possibilidades em estudo, além da criação do grupo de análise, é a criação de listas de restrição. Por exemplo, caso um passageiro cause problemas, ele poderá ser impedido de comprar passagens no futuro, por algum tempo ou de modo permanente. De alguma forma, essa decisão poderá trazer problemas para as empresas, muito pelo fato de que algumas rotas são operadas por apenas uma companhia, e caso um passageiro seja impedido de embarcar, estaria infringindo o artigo 5º da Constituição, o do direito fundamental de ir e vir. Dessa forma, as empresas acreditam que a adoção de restrições contra clientes agressivos gere processos judiciais contra as próprias companhias. Pelo lado dos consumidores, as queixas também aumentaram. Segundo dados da Secretaria Nacional do Consumidor, até novembro foram registradas mais de 112 mil queixas sobre transporte aéreo neste ano, aumento de 27% em relação ao ano passado. As queixas mais comuns foram dificuldade para obter reembolso, voos cancelados e propaganda enganosa. Por fim, esse assunto ainda gerará muita discussão entre as companhias e os passageiros, fomentando ainda mais os embates entre as partes. Como tudo ainda é especulativo, a expectativa é que a decisão sobre a adoção de novas regras para reduzir o problema e deixar ambos os lados confortáveis para a realização das viagens saia até este ano.
Agora, um alerta importante e preocupante. Por causa das mudanças climáticas, metade das geleiras da Terra podem desaparecer até o fim do século. Um trabalho publicado pela renomada revista Science oferece as projeções mais precisas até hoje sobre o futuro de cerca de 215 mil geleiras. E o prognóstico não é bom. O estudo diz que metade das geleiras da Terra estão condenadas a desaparecer até o fim do século devido às mudanças climáticas. Os autores da pesquisa alertaram para a importância de reduzir as emissões de gases do efeito estufa a fim de limitar o degelo e o consequente aumento do nível do mar. O trabalho se concentrou em analisar o efeito direto de vários cenários de aquecimento global. Mais 1,5 grau, mais 2 graus, mais 3 graus e mais 4 graus Celsius nas geleiras para orientar melhor as decisões políticas. Se o aumento da temperatura for de apenas 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, 49% das geleiras do mundo desaparecerão. Uma perda como essa representaria 26% da massa total de gelo do planeta. Nesse cenário, os pesquisadores estimam que o nível do mar subirá 9 centímetros, um aumento ao qual se somará o derretimento das calotas polares. De acordo com os cientistas, regiões com relativamente pouco gelo, como os Alpes, o Cáucaso, os Andes ou o oeste dos Estados Unidos, perdem quase todo o seu gelo até o fim do século, independentemente de qual for o cenário das emissões. Se a temperatura subir 4 graus Celsius, o pior cenário previsto, as maiores geleiras, como o Alasca, serão as mais atingidas. Desapareceriam 83% das geleiras do mundo, o que equivale a 41% da massa total de gelo, e o nível do mar subiria 15 centímetros. No momento, o mundo caminha para um aquecimento de 2,7 graus, que levaria a um degelo quase total na Europa Central, no oeste do Canadá, nos Estados Unidos e até na Nova Zelândia. E já estamos vivendo as consequências do aquecimento global. A falta de neve na Suíça tem causado frustração nas estações de esqui do país e de outras partes da Europa. Nos Alpes suíços, fazer trilha tem sido uma opção para alguns turistas que não conseguem esquiar pela impressionante escassez de neve. Este ano tivemos a semana, pouco antes do Natal, cheia de neve e fizemos todo o treinamento com os professores. Mas desde o Natal foi só chuva, toda a neve que tínhamos se foi. Só sobrou uma pequena faixa usada por iniciantes, as crianças. Pelo menos elas podem ter suas voltas e manter a alegria nas pistas. Algumas estações de esqui na Europa, para manter a atividade, têm de apelar para neve artificial. A falta de neve também obriga quem deseja praticar o esporte a ir mais alto na montanha. Todo mundo vai mais alto. Existe mais neve de 2.300 a 2.500 metros de altitude. Todo mundo vai lá para cima e a experiência de esquiar acaba não sendo divertida. Fica cheio de gente e sem espaço, muito apertado. A neve fica em algumas partes suja, fica complicado por todo lugar. Para alguns turistas, a falta de neve coloca em foco o problema climático do planeta. Se você olhar para o aquecimento global, todo ano é o ano mais quente já registrado até agora. Acho preocupante quando sempre se tem temperaturas cada vez mais altas. Apesar da frustração criada pela falta de neve, o instrutor Giuseppe Samarco diz que é importante manter o pensamento positivo, já que a neve pode demorar, mas sempre vem. E aqui no Brasil, com a Piracema completando 2 meses em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental já aplicou mais de R$37 mil de multas a 21 pescadores que não respeitam a época de reprodução dos peixes. Mais de 100 quilos de pescado foram apreendidos. Completaram-se 2 meses do período de defeso para a proteção reprodutiva dos peixes a Piracema. Nesta operação 2022-2023, os números foram superiores à operação passada, 2021-2022. Essa que foi a operação mais tranquila, desde que a Polícia Militar Ambiental passou a contabilizar os números do período de defeso separados. A PMA
autuou mais de R$31 mil, 21 pescadores nesse período e apreendeu 111 quilos de pescado. Infelizmente, nós tivemos um aumento, na quantidade de pessoas que foram autuadas, inclusive na quantidade de pescado apreendido. Nós acreditamos que isso é decorrente até do aumento de cardumes nos rios, que vem se concentrando no estado inteiro, devido aí às novas práticas e técnicas de pesca, que o pesca e solte com certeza contribuiu muito para isso, mas infelizmente também com essa concentração de cardumes, algumas pessoas a mais procuraram os meios de pesca predatória e foram autuados. A apreensão e retirada de petrechos proibidos dos rios é de suma importância para evitar prejuízos aos cardumes. E essa é a principal preocupação das operações da Polícia Militar Ambiental. As pessoas se valem aí de alguns petrechos como redes, anzol de galho, tarrafa, para tentar aumentar o número de pescado capturado. E é uma facilidade também nessa época, devido à concentração desses cardumes. Mas nós estamos intensificando a fiscalização, seja a fiscalização fluvial ou terrestre, para coibir o transporte irregular desse pescado, e obtivemos êxito na apreensão e na autuação dessas pessoas. A tecnologia de drones, que já foi utilizada durante a pesca aberta, também tem sido fundamental na prevenção, especialmente para acompanhar os cardumes e para evitar pesca com petrechos ilegais em cachoeiras e corredeiras, pontos em que os cardumes ficam muito mais vulneráveis à pesca predatória. O drone, a gente consegue cobrir uma área muito maior e a distância que a gente fica dos pontos de mais vulnerabilidade. E com essa presença mais discreta pelo drone, esse sistema de monitoramento mais discreto, nós conseguimos assim chegar ao infrator sem que ele perceba a nossa presença. A ordem do comando da Polícia Militar Ambiental continua sendo a de encaminhar os autuados às delegacias para serem presos em flagrante. Além das infrações administrativas, que são as multas que vão de 700 a 100 mil reais, tem também a parte civil e criminal. Nós encaminhamos o autor à delegacia, ele é preso em flagrante, vai responder pelo crime de detenção de 6 meses a 3 anos, ou seja, vai ser autuado em flagrante, só sai da delegacia mediante pagamento de fiança ou alvará judicial. Então tem toda uma dor de cabeça para esse autor aí, que vai responder por processo aí por um bom tempo. O fim da Piracema será no dia 28 de fevereiro. A PMA irá intensificar a operação e dará continuidade à fiscalização depois disso, para que sejam respeitadas as regras de cada período. Por enquanto, nós vamos intensificar a fiscalização nos rios dessa maneira, seja por bloqueio ou monitoramento aéreo nos pontos mais vulneráveis ou nosso patrulhamento fluvial ordinário, Essa operação vai até o término da Piracema, mas a fiscalização da pesca segue pelo ano inteiro, Após abrir a pesca, a gente muda as regras, a permissão da captura, mas continuamos com essa operação durante todo o ano. E olha só, um estudo revelou que manter um nível adequado de hidratação, além de um estilo de vida saudável, pode ajudar a retardar o envelhecimento precoce e a reduzir riscos de doenças crônicas. Baseado em dados de mais de 11 mil adultos coletados ao longo de 25 anos, um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos chegou à conclusão que adultos que não estão suficientemente hidratados podem envelhecer mais rápido, enfrentar um risco maior de doenças crônicas e ter maior probabilidade de morrer mais jovem do que aquele que bebe muito líquido. Os participantes tinham idades entre 45 e 66 anos quando foram à primeira consulta médica e retornaram para acompanhamento com 70 e 90 anos. Os pesquisadores analisaram a associação entre os níveis séricos de sódio, que sobem quando a ingestão de líquidos diminui, e vários indicadores de saúde dos participantes. Todos tinham concentrações de sódio no sangue consideradas dentro da faixa normal, 135 a 146 milimoles por litro. Mas os resultados mostraram que os pacientes com níveis no limite superior dessa faixa normal, acima de 144, envelheceram fisiologicamente mais rápido do que aqueles com níveis mais baixos.
Essas pessoas tinham 50% mais chances de mostrar sinais de envelhecimento físico, o que refletiu em marcadores de saúde associados, como pressão alta, colesterol e açúcar no sangue. Adultos com níveis mais altos também tiveram um risco aproximadamente 20% maior de morte prematura. Mesmo pessoas com níveis de sódio no sangue acima de 142 milimoles por litro apresentaram aumento de até 64% no risco de certas doenças crônicas, incluindo insuficiência cardíaca, derrame, doença pulmonar crônica, diabetes e demência. Por outro lado, adultos com níveis séricos de sódio entre 138 e 140 miliequivalentes por litro tiveram um menor risco de desenvolver doença crônica. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, esse estudo é observacional. Então, a descoberta representa um início de evidência para informar a prática clínica e orientar o comportamento individual de saúde. Assim como a atividade física regular, a nutrição e hidratação adequadas são consideradas parte de um estilo de vida saudável. A cidade de Nova York proibiu a venda de cães, gatos e coelhos em pet shop. O novo projeto de lei tem como objetivo também incentivar pessoas a adotar animais de abrigos e organizações de resgate. A lei assinada pelo governo de Nova York já é válida na Califórnia. Ela decreta proibições semelhantes para reprimir criadouros comerciais de animais domésticos, às vezes chamados de fábricas de filhotes. Com a medida, as autoridades do país esperam interromper o fluxo de criadouros comerciais, que oferecem animais que muitas vezes são maltratados ou adoecem e depois são vendidos a consumidores que arcam com contas imprevistas de veterinários. A decisão tem gerado conflito entre os defensores dos direitos dos animais e a indústria de pet shop, que contraria o projeto de lei, argumentando que ele os levaria à falência. A indústria também diz que a proibição fará com que o mercado clandestino de animais cresça. Um grupo de proprietários de pet shops disse que a proibição prejudicaria injustamente lojas responsáveis que vendem filhotes criados cuidadosamente. Representantes da indústria argumentaram que a maioria dos criadouros comerciais cuida dos animais com humanidade, mas que os grupos de defesa dos animais estavam generalizando a classe para acabar com todo o setor. No mês de junho, os democratas aprovaram o projeto raro com apoio bipartidário em Albany, capital do estado de Nova York. Depois de dias de negociações, a governadora concordou em apoiar o projeto de lei, mas com algumas mudanças destinadas a amenizar o golpe econômico aos pet shops, como, por exemplo, adiar a implementação da proibição para dezembro de 2024. A legislação revisada também permitiria que pet shops cobrassem aluguel de abrigos de animais que usam as lojas para eventos de adoção de animais resgatados. Além disso, as pessoas ainda teriam permissão para comprar os animais diretamente dos criadores, na tentativa de permitir que os interessados visitem e adquiram animais de criadores responsáveis. No Japão, após anos de movimentação em busca de oportunidades na capital, agora o governo incentiva o movimento contrário à sua população. Por conta do envelhecimento constante dos moradores de algumas regiões, o governo japonês tem oferecido uma recompensa alta para as famílias se mudarem de Tóquio. Uma vida calma, longe da tecnologia e dos grandes polos econômicos do país. Essa, com toda certeza, não é a vida que os jovens japoneses querem ou imaginam. Muito por conta de seus pais e avós, que largaram o campo em busca de oportunidades de trabalho em uma das grandes capitais tecnológicas do mundo. Desde o fim do século passado, Tóquio sempre se mostrou promissor para quem buscava oportunidades de empregos atuais, além de se envolverem com as principais novidades do mundo. Mas, do outro lado, haviam as cidades do interior. Esses locais, que até hoje dependem apenas da agricultura, tiveram uma renovação populacional muito abaixo do esperado pelo governo do país, e assim a população foi envelhecendo.
Pensando nisso, o governo japonês planeja aumentar o apoio financeiro oferecido às famílias que se mudarem da sua capital para combater o despovoamento em outras áreas do país. De acordo com a imprensa local, as famílias da área metropolitana de Tóquio poderão receber até 1 milhão de ienes, moeda local japonesa. O valor em reais chega próximo dos 41 mil, mas o incentivo governamental é alto e o valor pode ser oferecido a cada criança que a família estiver. O governo nacional do Japão deu início aos incentivos para atrair pessoas para áreas regionais em 2019, autorizando que as famílias que moram na área metropolitana central de Tóquio solicitem fundos de apoio caso se mudem. Segundo o comunicado, as famílias podem continuar trabalhando remotamente em seu emprego atual, trabalhar em uma pequena ou média empresa local, ou até mesmo iniciar um negócio na área rural. Nesse último caso, lhes permitiria solicitar ainda mais um apoio financeiro. No primeiro ano de atuação desse incentivo, ou seja, em 2019, o projeto contou apenas com 71 participantes. Já 2 anos depois, em 2021, o número saltou para 1.184. Com o novo aporte financeiro, o governo japonês pretende que mais de 10 mil famílias participem do programa. A população japonesa, de 125 milhões, tem diminuído, com 664 mil pessoas a menos em 2021, na comparação com o ano anterior. Algumas estimativas preveem que a terceira maior economia do mundo terá 88 milhões de habitantes em 2065, caso a tendência de envelhecimento da população se mantiver. Para quem gosta e pode fazer uma viagem, saiba que quanto maior a variedade de destinos e a distância deles, melhor. Um novo estudo do Reino Unido conseguiu identificar exatamente quando as pessoas têm os melhores níveis de um indicador chamado saúde autoavaliada. Diversos trabalhos já apontavam os benefícios de viajar, principalmente para a saúde mental, devido a mecanismos como redução do estresse e sensação de bem-estar e satisfação provenientes da experiência em conhecer um novo lugar. A novidade agora, publicada na revista científica Transport and Health, está na classificação de quanto saudável a pessoa considera a viagem de um modo geral. Foram realizadas 3.014 entrevistas com moradores do norte da Inglaterra, região em que os residentes enfrentam desfechos piores de saúde comparados ao resto do país e em que algumas áreas urbanas têm restrições no acesso ao transporte público. As perguntas envolviam temas como acesso ao transporte, autoavaliação da saúde, frequência de viagens, número de lugares diferentes visitados, distância percorrida e uso de carro ou de modais de transporte público. Através dos resultados, foi possível medir o indicador saúde autoavaliada. Os melhores índices corresponderam a viagens 24 quilômetros mais longe de onde moram, para mais lugares e de forma regular. Para os pesquisadores, isso pode acontecer por aumentar a interação com outras pessoas e a diversidade delas, além de encontrar amigos e familiares que moram em locais distantes. Foi possível perceber também uma ligação entre piores relatos de saúde e maiores restrições a viagens, especialmente entre aqueles com idades superiores a 55 anos, possivelmente por terem parentes mais novos que deixaram a região e, por isso, não estarem em contato frequente com as famílias. Com isso, ficou confirmada a importância de viajar para fora da área local para uma melhor participação social e para a saúde. O Museu Nacional de Amsterdã vai realizar neste ano a maior exposição já feita sobre Vermeer, um dos principais pintores da Era de Ouro holandesa. A instituição revelou que o artista fazia uso de uma câmara escura para pintar suas telas, famosas pela precisão e pelo jogo de luz.
Usada sob diferentes formas há milhares de anos, a câmara escura é um instrumento óptico que contém um espaço no qual uma imagem exterior é projetada através de um pequeno orifício. Com quase 30 obras, o Rijksmuseum, também conhecido como Museu Nacional de Amsterdã, organiza a partir do mês que vem a maior exposição já realizada sobre o famoso pintor. Essa vai ser a primeira e a última vez que o público vai poder ver 27 quadros do Vermeer vindos de todo o mundo. A vida do pintor é pouco conhecida, ao contrário de suas obras, a exemplo de A Leiteira, pintada provavelmente entre os anos de 1657 e 1658. Nós sabemos muito pouco sobre quem foi o homem Vermeer, então os quadros são as únicas referências que temos. Quando você para na frente deles, sempre é tomado por uma tranquilidade e até acredita que está frente a frente com a Leiteira, essa pintura aqui atrás de mim. Os quadros de Vermeer vão ficar em exposição de 10 de fevereiro até 4 de junho. Na China, todo começo de ano, quando o inverno está no auge no país, milhares de turistas são atraídos para a cidade de Harbin, onde acontece o Festival de Inverno. Mas, com a pandemia, ele deixou de acontecer. Este ano, com a flexibilização das restrições contra a Covid, o evento está de volta e promete recuperar o tempo perdido. A China inaugurou esta semana um dos festivais de inverno mais conhecidos do mundo. A festa na cidade de Harbin, no norte do país, costumava atrair multidões antes da pandemia de Covid-19. Este ano, o evento tem tudo para repetir o sucesso de público, já que a maioria das severas restrições para a doença foram encerradas por Pequim. A beleza das atrações só ajuda em Harbin, onde imponentes esculturas de gelo se erguem em uma cidade iluminada que surge a partir da neve. Estou confiante na recuperação do turismo de Harbin. Os turistas estão ansiosos para vir. A cultura do gelo e da neve de Harbin é muito conhecida. E não são apenas as esculturas que mobilizam os turistas. Alguns corajosos esquecem o frio e mergulham em uma piscina criada em meio ao gelo. Nadadores como Zhang Mingguo acreditam inclusive que a prática congelante pode ser até útil na recuperação da Covid-19. Eu nado no inverno há 4 anos. Não me sinto desconfortável quando entro na água. Apenas um pouco de frio quando mergulho, mas me recupero em não mais do que 20 segundos. Me sinto muito bem e relaxado depois de nadar no inverno. O primeiro Festival Internacional de Gelo e Neve de Harbin foi realizado em 1985. A festa hoje reúne artistas de todo o mundo que fazem arte na complexidade e gigantismo das esculturas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!